Meus queridos, hoje nós estamos no segundo domingo da série As Bem-aventuranças. As Bem-aventuranças, elas são um texto clássico de Jesus, está lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus ele traz ali alguns princípios poderosos para as pessoas que desejam de fato viver uma vida bem-aventurada. Bem-aventurado significa uma vida de plena realização, significa ser mais que feliz. É disso que Jesus está falando. Significa você olhar para a sua vida e entender que a sua vida não faltou nada, que você teve uma vida completa. É isso que eu declaro sobre você. Tenha uma vida completa, segundo os critérios de Deus para mim e para a sua vida. E Jesus então ele declara, domingo passado foram bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e hoje bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Jesus disse que este grupo de pessoas terão uma vida bem-aventurada e receberão todo o apoio de Deus, serão consolados, eternamente consolados. Quem? Os que choram. E choram pelo quê? Hoje de manhã nós vimos que é verdade, temos muitos motivos para chorar. Existe o choro até mesmo de alegria, existe o choro de frustração, de irritação, existe o choro da perda. E eu creio que o Senhor tem sim uma palavra e um consolo para todas as pessoas que choram. No entanto, Jesus está ensinando aqui algo bem específico. Essas pessoas que choram por um motivo específico. Elas choram por seus pecados. Elas choram porque percebem que ofenderam a Deus, seja por atitudes, por pensamentos ou por sentimentos. Elas choram porque elas não estão mais insensíveis. Choram porque elas não estão frias. Elas reconhecem que há uma falha, que há uma distância. Elas reconhecem que há uma mentira, muitas vezes há um engano em suas próprias vidas. Elas são mesmo o grupo de pessoas de domingo passado, os pobres de espírito. Lembra? Os pobres de espírito são aqueles que se esvaziam de si. Não são centrados em si mesmos nem no seu orgulho. Se esvaziam para que sejam cheios de Jesus. Então, bem-aventurados que se esvaziam para serem cheios de Jesus. E hoje, os que choram são essas mesmas pessoas. Bem-aventurados aqueles que reconhecem as suas próprias falhas e choram por elas. Choram porque eles não ficam tentando se justificar. Choram porque eles entendem que suas opiniões, por melhores que sejam, elas são tão falhas, elas são tão falíveis, elas são tão pequenas. Choram porque eles decidiram não se ficar se auto-vitimizando, tentando encontrar culpados. Pelo contrário, olham para a sua própria condição e entendem que precisam tanto da misericórdia de Deus. Queridos, é tão triste quando alguém não consegue mais chorar pelos seus pecados. É tão triste quando alguém não consegue mais sentir a dor das suas falhas. Esta pessoa ela não pede perdão para ninguém, ela não acerta com ninguém, ela fica uma pessoa crítica, julgadora, ela rotula pessoas, ela põe etiqueta nas pessoas, ela dá um nome para as pessoas, ela fica, como eu disse, ela fica com espírito crítico, muitas vezes irada, tudo porque ela não consegue mais chorar, ela está anestesiada pelo seu egocentrismo. E uma pessoa anestesiada, você pode arrancar a perna de uma pessoa que ela não sente dor. O fato de não sentir dor não significa que as coisas estão bem. Então, bem-aventurados aqueles que ainda conseguem chorar. Bem-aventurados aqueles que quando falham, reconhecem a sua falha. Bem-aventurados aqueles que choram pela miséria humana. Então de manhã nós vimos que existe o pecado, dependendo da sua atitude você vai ter um resultado. Pecado, atitude e resultado. Par. Pecado, atitude e resultado. Existe o pecado, todos nós pecamos. Ninguém pode se justificar disso. Se a atitude for de chorar, se a atitude for de contrição, Senhor, perdoa. Senhor, reconheço minha falha, reconheço a forma errada de que eu falei, a maneira dura que eu tratei.
O Senhor perdoa pela maneira como tratei minha esposa, meus filhos, como tratei as pessoas. Então, se for essa atitude, qual vai ser o resultado? Vai obter o favor de Deus, vai obter o apoio e o consolo do Senhor. Mas se essa pessoa ela tem o pecado, mas ela se endurece, ela não pede perdão, ela não trata nada, ela fica na dela, ela acha ainda que está muito certa, ela vê a outra pessoa como um adversário, ela se fixa no ego dela. Sabe o que vai acontecer? Ela não vai ser consolada, ela sempre vai procurar algo na vida que traga paz, mas não vai encontrar nunca, porque ela não tem o favor de Deus. Hoje de manhã nós lemos no livro de Salmos, capítulo 32, o próprio salmista dizia: enquanto eu fiquei escondendo meus pecados, os meus ossos foram adoecendo. E sabe de uma coisa? A mão de Deus pesava continuamente sobre mim. Meu amado, existe coisa pior do que a mão de Deus ficar pesando sobre uma pessoa por causa de endurecimento de coração duro? Não existe nada pior. Existem pessoas que apenas olham Deus e falam: não, mas Deus é amor, ele é amor. Mas você sabia que Salmos capítulo 30, versículo 5 fala que Deus corrige? Aliás, esse texto que diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, está associando esta noite com a correção de Deus. Porque no comecinho do versículo diz que a sua ira dura um só instante. Na verdade, Deus tem alegria de ver você caminhar e prosperar, mas existe aquele momento da correção. E a correção de Deus é dura, é como se fosse a noite, mas é porque Ele ama. E a alegria vem então pela manhã. Eu lembro quando meus pais, ainda pequenos, éramos nós corrigidos, faziam isso com acolhimento, com amor, mas precisavam nos corrigir. Como a gente ficava mais amigo deles. Era uma sensação de paz, de amizade, de leveza, sabe por quê? Porque o pecado foi confessado, o pecado foi tratado. Não ficou aquela coisa assim: ah, tudo bem, deixa pra lá. Não, Deus não deixa nada pra lá, meu amado. Deus não deixa nada pra lá, Ele trata, Ele corrige nossa vida. Você entendeu? Agora, quando a gente mesmo tem essa disponibilidade, nós nos tornamos filhos que agradam a Deus. Quando a gente chora por aquilo que cometemos. E nessa noite, isso eu disse pela manhã, mas existe algo mais. Deus quer que a gente vá além, a gente não pode se limitar apenas em reconhecer o que já é um grande benefício, já é uma grande demonstração de maturidade, de bênção, quando reconhecemos nosso erro. Mas Deus não quer que a gente pare por aí, Ele quer que a gente avance. E eu vejo um exemplo muito poderoso. Sabe aonde? Na vida de Neemias. A Bíblia conta que Neemias, ele entendeu que o pecado, o que estava acontecendo ali na cidade de Jerusalém, embora ele não estivesse lá, tinha a ver com a atitude dele. Olha o que ele diz, Neemias, se você está com a Bíblia aí, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Quando você vai abrindo aí, você pode mandar esse link para outros contatos? Faça isso. Quem sabe essa pessoa que está chegando hoje, Deus quer quebrantar o coração dela hoje. Quem sabe Deus quer reconciliar uma família inteira hoje. Quem sabe esses dias têm sido dias tão doloridos e a partir de hoje, para alguém que você vai mandar o link, serão dias de vida, dias de paz, de consolo. Será uma pessoa bem-aventurada. Não tire de ninguém essa chance de ser bem-aventurado. Manda aí para a pessoa. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1 diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Neemias estava lá na cidadela de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. E perguntei também sobre Jerusalém, porque nessa fase da história, Jerusalém tinha sido invadida e os seus moradores foram levados prisioneiros. E agora, Neemias lá na cidadela de Suzã perguntou para Anani: como é que está o pessoal lá? O pessoal que ficou lá na cidade, como é que eles estão? Como é que está Jerusalém? Versículo 3, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo.
a situação era caótica, queridos. Uma cidade naquela época sem muros era uma cidade completamente vulnerável. Qualquer pessoa podia entrar, saquear, escravizar novamente as pessoas. Você imagina como era viver naquele momento? A vulnerabilidade, a maneira como as mulheres eram tratadas, como invasores podiam entrar e se beneficiar, humilhar as pessoas. Era essa a condição. Guardadas as devidas proporções, quando a gente olha para Jerusalém dos nossos tempos, essa Jerusalém simbólica que eu quero dizer, não a cidade de Jerusalém em si, geograficamente falando, mas a cidade que a gente mora, o país que a gente mora, povo que sofre, povo que passa por humilhação, povo que muitas vezes se sente humilhado, muitas vezes mal representado. E a palavra nos instrui a orar por essas coisas, mas que olha para o seu próprio país com tanta condição, com tanta riqueza, mas muitas vezes sendo maltratado de forma injusta, muita dor, muita dor. Meus amados, eu creio que alguns de nós aqui já andou em lugares bem complicados. Você sabe, talvez eu estou falando com um público aqui que a maioria está dentro da sua própria casa agora. Talvez muitos aqui estão trabalhando home office, têm a sua geladeira abastecida, mas acredito que aqui também possa ter pessoas que não têm esta certeza dessa semana. Quanta gente que o lugar que mora não é um lugar seguro, nem um pouco. E não é só a questão da violência, mas é um lugar que a pessoa não tem uma privacidade. É um lugar onde ela é humilhada, maltratada. E essas coisas doem no nosso coração, meu amado. Doem no nosso coração. Sabe, eu peço a Deus que não me tire nunca a capacidade de chorar pelo meu povo, pelas pessoas. Era assim que estava Jerusalém. As pessoas sofrendo, humilhadas. Só que Neemias estava tudo certo com ele. Porque Neemias, na verdade, era copeiro do rei. Ele estava vivendo ali de forma razoavelmente bem. Mas olha o que diz o versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me. Tá aí, tá aparecendo na sua tela aí, no versículo 4. Tá bem ali, isso, onde a setinha tá ali, ó. Quando ouvi essas coisas, tá na penúltima linha aí. Sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Olha o que ele diz aí. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Olha o que ele diz. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer teu nome. Faze que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Amém, queridos? Você viu aí, Neemias, ele fala assim, ele olha para aquela situação de sofrimento e ele chora, ele se inclui. Ele não falou, esse povo, essas pessoas aí. Ele falou, não, é comigo também. E Jesus então nos convida a chorarmos não só pelos nossos pecados, mas nós temos que nos incluir no coletivo. Temos que chorar pelos pecados da nossa nação.
Porque em algum momento, queridos, algumas coisas, elas passam pelas nossas mãos. E será que nós temos sido fiéis a Deus em tudo? Em tudo temos sido íntegros, fiéis, verdadeiros? Temos pregado o evangelho em toda e qualquer circunstância? Temos sido generosos em toda e qualquer circunstância? Temos praticado aquilo que a palavra diz que devemos praticar na forma de se relacionar com as pessoas, com integridade, com santidade, em todas as coisas? Provavelmente não. Em algum momento o processo ele pode passar com falhas pelas nossas mãos. E o Senhor nessa noite, Ele convida você e a mim, se a gente quer ter uma vida bem-aventurada de verdade, meus amados, nós precisamos aprender a chorar. A gente vive num mundo que toda hora, você vê isso nos canais do YouTube, o tempo todo, convidando as pessoas a se tornarem o máximo, a ganharem muito dinheiro. Mas o convite de Jesus é um pouco diferente, aliás, muito diferente. E não significa que Ele não vai prover, porque o recurso, o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Ele mesmo declara, Mateus 6,33, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas o convite de Jesus é completamente diferente dos convites que têm sido feitos aí no YouTube. O convite do Senhor Jesus é: chore pelos pecados do povo. Chore, aqueles que choram, aqueles que se incluem como Neemias se incluiu, aqueles que olham para a sociedade de forma coletiva, aqueles que olham e falam, tem partes do processo que eu poderia fazer melhor. Hoje de manhã, na nossa escola de liderança, eu li uma parábola de Jesus para os irmãos, quando ele ensina alguém que fez só o que era esperado para fazer, é servo inútil. Jesus mesmo declarou isso. Então nós devemos superar. Se a gente só faz o que é esperado, nós não estamos agregando nada. Já era esperado aquilo de nós. O Senhor convida, se você e eu queremos ter uma vida bem-aventurada, queridos. Eu sei que talvez você esteja aí passando por uma dor, uma questão, e você talvez nessa tarde de domingo está tão hiper focado em resolver o seu problema pessoal. Essa questão específica. Sim, o Senhor conhece a sua dor. Ele sabe qual é a questão, o que você tem nessa semana para resolver. Esse papel para desembaraçar, essa coisa para liberar, esse exame para ser resolvido, essa dor para ser retirada. O Senhor conhece esses detalhes da sua vida, mas Ele diz, filho, filha, não feche os olhos, porque você faz parte de um todo. Existem coisas que passam pela sua mão, existem oportunidades que vão passar na sua mão, existem possibilidades que vão passar na sua mão, e nós precisamos aprender não só a buscar as grandes alturas da vida, mas o Senhor Jesus quer que a gente aprenda também a exercitar aquela tristeza que gera mudança. Você sabia disso? 2 Coríntios, capítulo, eu li hoje de manhã, a palavra de Deus ensina que nós devemos buscar a tristeza que opera a mudança. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, depois você lê. A tristeza, segundo Deus, ela gera transformação, ela vai promover remorso, a pessoa fica triste pelo pecado que cometeu, mas ela se arrepende e vai gerar salvação. Mas a tristeza do mundo gera remorso e morte. Então o Senhor, Ele ensina que nós também precisamos, nós temos que aprender a celebrar a verdade, temos que aprender a conquistar a verdade, mas que nós também precisamos aprender a nos entristecer quando a gente falha, quando a gente carrega pecados, a nos entristecer também pelos pecados do nosso povo. Eu sei que esta mensagem, muitas vezes, ela vai um pouco diferente daquilo que muita gente gosta de ouvir, de uma boa massagem no ego, de dizer, olha, vai dar tudo certo para você. Mas sabe, queridos, o evangelho genuíno, ele trata de forma profunda, ele não é algo ali para tirar uma dorzinha momentaneamente, ele trata a ferida. E o que eu estou pregando aqui é o evangelho, é a palavra de Deus, são as palavras de Jesus. Não adianta apenas dizer, olha, vai dar tudo certo, se você esqueceu como é que chora. Porque você pode estar buscando tantas coisas altas, mas vivendo uma vida de pecado. O pecado não te incomoda mais, a mentira não te incomoda mais. Manipular situações não te incomoda mais. Ser injusto talvez não está te incomodando mais. Não ser generoso não te incomoda mais. Não dói mais.
Se você chegou nesse estado, clame a Deus nessa noite. Talvez o relacionamento conjugal tá ruim e nem te incomoda mais. Para você tá assim, ó. Puxa vida, não viva assim. Por favor, eu digo isso como um irmão em Cristo na sua vida, como um pastor que está querendo ser seu amigo, pregar a palavra do Senhor para você. Não deixa teu coração congelar. Não deixa teu coração ficar frio, não. Se você fala, mas eu não consigo nem mais chorar, para mim tanto faz. Então gaste mais tempo, faça aquilo que em Joel fala. Os sacerdotes, eles tinham o hábito de rasgar as vestes quando eles passavam por um tempo de lamentação. O Senhor fala, não rasga as vestes não, rasga o coração. Rasga o coração diante de Deus hoje, nesse domingo. A gente vai orar aqui daqui um minutinho para rasgar o coração. Mesmo que você não estiver sentindo, se você não sente mais vontade de chorar, para você as coisas você não está mais sensível a isso, começa a voltar para o caminho. Ainda que você não esteja sentindo, volte pela fé, fala, Senhor, eu vou fazer o caminho de volta. Eu quero voltar, não quero me tornar insensível, Senhor. Não quero ser uma pessoa anestesiada e quero aprender a chorar pela minha nação. Faz parte. As coisas passam pela minha mão também, Senhor. Eu não posso me omitir, não posso me calar. Isso não significa ficar brigando com as pessoas, entrando em polêmica, polarizando o país. Não tem nada a ver. Não gaste sua energia com isso. Você não vai mudar o outro, querido. Você não vai mudar o outro. O que eu e você temos que fazer é pregar o evangelho. Pregar a palavra do Senhor e orar. Amar, servir. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vão receber o consolo do Senhor. Vão receber o apoio de Deus. Receberão o favor de Deus. Você vai receber o favor de Deus. Deixa eu te dizer algo. Grave isso agora, minha irmã, meu irmãozão, meu precioso. Não tem nada melhor nessa vida do que receber o favor de Deus. E não é só monetariamente falando, é Deus abrindo porta para você, te conectando com pessoas, te dando oportunidades, possibilidades. É Deus realizando milagres através da sua vida, te dando chances para você curar pessoas, para você abrir a sua boca e levar vida para as pessoas. Este é o favor de Deus, é o Senhor provisionar de forma sobrenatural sobre sua vida. Receba o consolo e o favor do Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, terão o abraço de Deus, terão o favor de Deus. E eu declaro isso sobre sua vida. Meu querido, minha irmã, se você tiver o favor de Deus contigo, se você tiver o consolo de Deus com você, você vai longe, você vai onde precisar e não será abalado. Receba isso no seu coração. E o último versículo que eu leio está em Miqueias capítulo 7, versículo 18. Põe para mim, por favor. Se você está sendo abençoado, se essa palavra tem entrado no seu coração, depois comenta lá no nosso canal, isso vai ser tão importante. Miqueias capítulo 7, versículo 18 diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vou ler de novo o versículo 19 aqui, o final. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Oh, que palavra linda essa de Miqueias, o profeta Miqueias, trazendo para nós a revelação de como Deus é. O Senhor não tem prazer em castigar. O Senhor não tem prazer em manifestar ira contra o pecado, porque eu quero te falar, amados, eu preciso mostrar para você, o Senhor se ira contra o pecado, sim. Por favor, não desconsidere isso. Não fique achando que Deus é uma espécie de, sabe, Ele apoia tudo que você faz, do jeito que você quiser. Não é assim. Ele é um Deus de justiça. Ele corrige o filho. Ele corrige. Por quê? Porque
O pecado é algo tão duro que Deus enviou seu próprio Filho. Se não tivesse importância, acha que Deus enviaria seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, queridos? Por causa do pecado, Gênesis capítulo 6 diz que Deus decidiu banir o homem da face da terra. Ele só poupou Noé e sua família. Ah, mas será que é exatamente isso? Entenda isso. Não crie uma imagem de Deus equivocada. O Senhor, Ele odeia o pecado. Então não brinque com o pecado. Isso é muito sério. Mas você viu o que Miqueias diz? Ele não tem prazer em permitir a manifestação da ira contra o pecado. Porque na verdade ele quer demonstrar provisão, amor o tempo todo. E Miqueias então fala: Senhor, perdoas o pecado do povo, que é a tua herança. Perdoa, Senhor, o pecado do povo brasileiro. Perdoa, Senhor, o pecado do povo de Guarulhos. Perdoa, Senhor, perdoa. Perdoa quando nós cuidamos mal das nossas ruas. Quando nós sujamos nossas ruas. Senhor, não foi eu que joguei o papel. Mas perdoa, Senhor, quando a gente suja. Quando a gente ajuda a entupir bueiros. Converse com autoridades públicas, irmãos. Converse um dia com um prefeito. Um prefeito, o maior medo que ele tem, um dos maiores medos que ele tem é quando começa a chover, quando arma nuvens de chuva, não sabe por quê? Porque tem lugar que não vai ter escoamento de água. E vai acontecer enchentes. Pode ser que o seu bairro não viva isso, mas tem lugar que qualquer chuva enche. Senhor, perdoa a incapacidade de gestores criarem um saneamento básico. Senhor, perdoa. Não é justo que em pleno século XXI crianças tenham que morar perto de esgoto aberto. Perdoa, Senhor, quando não fizemos nossa parte. Quando nós também sujamos as ruas, quando nós não repreendemos alguém que fez errado. Perdoa, Senhor. Perdoa aqueles que de alguma forma querem furar as filas, querem criar maneiras, desde uma habilitação, praticando injustiça, ilegalidade. Perdoa o pecado do teu povo, Senhor. Perdoa o pecado do povo do Brasil, que usa partidos políticos não para trazer ali e criar um debate justo de ideias, mas simplesmente para a manutenção de tomada de poder ao custo de tantas pessoas que ficam sem estruturas para ter uma saúde condigna, uma educação condigna. Senhor, perdoa o pecado do povo brasileiro que não apoia, que não ajuda, muitas vezes tratando apenas do seu próprio umbigo. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, quando vimos situações e não oramos. Perdoa o pecado da tua igreja quando nós não oramos. A gente falou que ia orar e não orou, Senhor. A gente falou que ia jejuar e não jejuou. Perdoa, Senhor. Perdoa quando muitas vezes encostamos o Senhor na parede para requisitar tantas coisas, mas nossa mão é fechada. Nós não ofertamos, nós não dizimamos, nós não confiamos em Ti. Perdoa, Senhor, quando nós temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempos para servir, para ser voluntário em algum projeto. Perdoa, Senhor. Perdoa quando não servimos aquele que precisava de nós hoje. Perdoa os nossos pecados, não só atitudes, mas quando pensamos, permitimos pensamentos crescerem dentro de nós. Perdoa, Senhor, quando nós deixamos sentimentos errados habitarem em nosso coração, quando nós julgamos pessoas, nem ouvimos as histórias das pessoas e já as rotulamos, nós já julgamos, nós queremos que as nossas opiniões prevaleçam. Nós queremos ganhar discussão. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Quando criticamos, quando falamos mal de alguém. Senhor, como Tu podes abençoar uma nação? Como é que o Senhor pode abençoar um povo que age assim? Hoje, domingo, dia 11 de abril, queridos. Bem-aventurados os que choram, os que sentem compaixão, os que sentem a dor, porque serão consolados. Eu
Confesso para os irmãos, eu tenho um prazer enorme de pastorear essa igreja. Ao longo dos anos, ter ao lado do meu pai, recebido e recebo até hoje mentoramento, mas agora na graça do Senhor, da maneira como Ele me encaminhou para hoje pastorear a igreja. É tão bom a gente sentar, a gente rir, a gente celebrar, a gente achar graça nas coisas. Eu acho graça, eu gosto de rir com os meus irmãos, mas o Senhor quer que a gente aprenda a chorar também. Mas você viu o que Miqueias falou, Deus é bom. E Ele vai lançar os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu posso convidar você a orar comigo hoje, querido? Por favor, não deixe seu coração duro. Se você nesses dias está dominado, escravizado pelo pecado, deixa eu dar uma boa notícia para você. Jesus morreu por você, para que você não fosse mais escravo do pecado. Hoje, que esses grilhões sejam quebrados na sua vida. Que esses grilhões sejam quebrados na sua vida em nome de Jesus. Você não precisa mais ser um homem corrupto, não precisa mais ser um homem enganador. Você não precisa enganar sua esposa, você não precisa enganar ninguém. Você não precisa do pecado na sua vida para prosperar. Você não precisa do pecado na sua vida. Você tem o Senhor, você tem a palavra. Hoje se posicione, minha irmã, se posicione jovem, se posicione hoje. Você não precisa do pecado, o pecado não é seu amigo, o pecado é seu inimigo. Ele quer lançar sua alma no inferno, não brinque com o pecado. Hoje eu quero ser a boca do Senhor para te livrar disso, para que você seja uma pessoa bem-aventurada. Vamos orar. Se você deseja entregar seu coração a Cristo, se você olha para tudo isso e fala, meu Deus, misericórdia da minha vida. Quando eu olho para tudo isso, Senhor, eu vejo tanta falha dentro de mim. Peça perdão ao Senhor. E se você nunca entregou a vida a Jesus, entregue agora. Diga, Senhor Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Diga, eu me arrependo dos meus pecados. Diga, eu não quero ser escravo do pecado. Eu quero viver para o Senhor. Transforma a minha vida, Jesus. Seja o Senhor da minha vida, Jesus. Seja o meu Salvador, Jesus. Transforma o meu interior. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Parabéns se você fez essa oração agora. E eu gostaria de pedir que você se unisse a todos nós. Igreja, eu quero pedir 1 minuto agora você orando pela nossa nação. Ore pela cidade. Se você está fora de Guarulhos, ore pela cidade que você mora. Ore pelo seu estado. Ore pela nação brasileira, meu amado. Eu fico pensando, queridos, quanta bobagem é dita na internet, queridos. Quanta bobagem, quanto lixo é derramado na internet. Palhaçada do pior nível. E vai ver lá, tem milhões de pessoas, milhões de visualizações, milhares de likes. E muitas vezes uma mensagem que traz vida, que está falando da palavra de Deus. Nós não estamos aqui com brincadeira, nós estamos trazendo a palavra de Deus que traz vida, que reconcilia o homem com Deus, que restaura famílias, que cura pessoas, que quebra os grilhões espirituais, que as liberta de demônios, de enfermidades, que as reconecta com Deus. Muitas vezes uma apatia das pessoas. Então, meu amado, se une. Eu estou dizendo isso no poder do Espírito Santo. Eu não tinha planejado dizer isso, mas o Senhor está tratando aqui comigo para que nós possamos tratar isso como uma nação de igreja que somos. Precisamos valorizar mais o que Deus tem nos dado, porque quando a gente não valoriza, a gente perde. Tudo que a gente não valoriza, a gente perde. Então, meu amado, são palavras de vida que estão fluindo aqui e que podem transformar corações para sempre. Vamos orar por isso, vamos pedir perdão. Se você achar que você não tem nada para pedir perdão, respeitosamente eu digo a você, pode permanecer aqui, fique assistindo apenas. Mas o Senhor hoje, Ele quer ouvir a oração daqueles que reconhecem que estão falhando, que têm falhas. Se não falharam porque fizeram mal, falharam porque foram omissos, porque não fizeram o que tinham que fazer, apenas olharam, observaram, não fizeram aquilo que estava ao alcance. É com gente assim que Deus quer contar. Eu espero que você entenda isso, meu amado. De forma tão amorosa e respeitosa eu digo isso por você, porque eu sei que você não está perdendo seu tempo aqui. Você não veio aqui por brincadeira, você não veio aqui por religiosidade apenas. Você veio aqui porque você tem temor de Deus. E a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria.
Vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Vamos fazer igual Neemias fez. Senhor, nós falhamos. Se você entende isso, diga comigo: Senhor, nós falhamos. Diga: nós pecamos contra o Senhor. Pecamos pelo mal que fizemos e pelo bem que não fizemos. Diga: perdoa os nossos pecados, como igreja, como nação, como cidade. Diga comigo aí: me perdoa, Senhor, pela forma como eu tratei alguns assuntos e tratei pessoas. Perdoa, Senhor, as minhas atitudes. Perdoa alguns pensamentos que tive. Diga: perdoa alguns sentimentos que eu deixei morar dentro de mim. Senhor, perdoa a minha falta de visão. E diga: Senhor, transforma o meu interior. Diga: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa nação. Diga: tem misericórdia das nações. Cura, Senhor, esta geração. Manifesta a tua misericórdia, Pai. Diga assim comigo: nós nos humilhamos diante do Senhor. Diga: não há nada em nós que nos torne favoráveis, se não for o sangue de Jesus, teu Filho amado. Diga: reconhecemos a tua grandeza e reconhecemos também, Senhor, o teu amor. E faça como o teu profeta Miqueias disse. Diga: lance todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas segundo o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você orou comigo aí? O Senhor ouviu nossa oração, viu, amados? Que bom que nós estamos aqui unidos em igreja, como igreja.